E para analisar o primeiro dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal, nosso entrevistado agora é o advogado Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Sempre uma honra receber o professor aqui. Tudo bem, professor? Grande abraço, boa noite. Boa noite, Tiago. Abraço para você também, para todos os que nos ouvem e nos veem aqui na Jovem Pan News. E a gente sempre reforça, né, professor, uma análise técnica que o senhor faz, não tem nada de questões políticas, mas claro que é também um julgamento que mexe muito com a política. Eu pergunto para o senhor o seguinte: quais recados, eu já até falei sobre isso com os nossos comentaristas hoje aqui, que daqui a pouco fazem perguntas para o senhor também. Quais os recados que o procurador Paulo Gonet e também o ministro Alexandre de Moraes mandaram com as falas iniciais, principalmente, do julgamento de hoje? Ficaram alguns recados. Inexoravelmente, Tiago, nós estamos falando de um julgamento que já se considera histórico, e um julgamento de máxima transparência, de repercussão nacional e até internacional. É inevitável que alguns recados fiquem. O primeiro deles foi o de dizer, Alexandre de Moraes, que o Brasil é um país soberano e a soberania não é só a soberania externa, ela também é a soberania interna. E a soberania interna, ela se corporifica na legislação do Estado Nacional e na jurisdição do Estado Nacional. Então, Moraes quis deixar claro que o Brasil tem jurisdição, essa jurisdição faz valer a lei penal e os bens jurídicos tutelados pela lei penal e que isso não sucumbe a ingerências externas. Em relação ao Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, fez uma belíssima sustentação linear, articulada, não contraditória. Ao mesmo tempo, ele se portou como um procurador nas tradições do Ministério Público, não fez pirotecnia, comportou-se muitíssimo bem, com muita ética, e deixou o recado de que a página do tempo está virada e, portanto, quem age contra a democracia sofre as sanções estatais porque pratica crime. Eu não estou, por uma razão até técnica, dizendo que houve crime. Isso nós só podemos dizer quando vier uma sentença e se essa sentença for condenatória. Mas, como o Ministério Público é o órgão de promotoria, ele tem autoridade para dizer que houve crime e que crime contra a democracia há de ser severamente sancionado. Tiago, são 136 anos de república. Não vamos nos esquecer que a nossa república já começou com um golpe de Estado, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, lá em 1889, e os seus correligionários depuseram o imperador Pedro II, e que durante esses mais de 100 anos, muitos golpes e contragolpes houve, mas nunca aconteceu de civis e militares serem julgados por um golpe de Estado. Então é a primeira feita, acho que esse recado o Procurador-Geral da República deixou com muita clareza também no seu libelo. Professor, agora as perguntas dos nossos comentaristas, Dora Kramer na sequência. A gente já falou, né, Dora, outras vezes aqui, sobre esse ano, 70 anos, daquela tentativa de golpe em 55 contra o Juscelino Kubitschek, né? Mais um na história. Não, pois é, houve vários, né? Como disse o professor, inauguramos a República com um golpe, ultrapassamos um século com duas ditaduras, golpes que foram executados, tentativas de golpe, e agora na Justiça a gente tenta superar essa trajetória. Mas, professor, boa noite mais uma vez, um grande prazer, o senhor sabe que eu tenho um grande prazer em falar, em lhe ouvir. Queria saber o seguinte, olha só. A Procuradoria-Geral disse, em resumo, que houve tentativa de golpe. Os advogados disseram, em resumo, que não, foi tudo mera cogitação. Do seu ponto de vista, quem foi mais convincente e consistente? Defesa ou acusação? Acusação, não tenha dúvida. Boa noite também a você, Dora. É sempre motivo de muita honra conversar contigo por aqui no jornal. Eu não tenho dúvida, a acusação foi mais contundente, mais convincente, mais persuasiva, mais linear e mais lógica na sua linha argumentativa. Até porque, aí eu devo louvar o trabalho dos advogados, Dora, porque eu, além de professor, também sou advogado, sei como é isso. O advogado, ele tem um dever de fiel patrocínio, ele está lá com um dever legal assumido por lei, por uma procuração que ele recebe da parte, de defendê-la
custe o que custar dentro do devido processo legal, evidentemente. Então, o que os advogados sustentaram é compreensível na tarefa da advocacia. Agora, se nós fôssemos somar, Dora, as alegações deles todos alegam quebra de nexo de causalidade, todos alegam conduta atípica, todos alegam que não houve participação na cena do crime. Então, ninguém participou da cena do crime? Tudo aconteceu à custa de quê e por ordem de quem? Então, é claro que nós sabemos que, nesse sentido, o Procurador-Geral da República está até numa posição mais fácil, sabe, Dora? Porque as provas são tão contundentes, tão manifestas, no sentido que, de fato, houve uma articulação pela prática de um golpe de Estado naquelas imediações do fim de 2022 e início de 2023, que, portanto, é mais fácil mesmo formular a acusação do que fazer a defesa. O trabalho dos advogados é um trabalho bem mais árduo nesse ponto do que o trabalho da promotoria. Todavia, para concluir, não quer dizer também que todas as imputações feitas pelo Ministério Público sejam procedentes. Aí nós vamos aguardar o julgamento. Mas é possível que tenhamos aí réus absolvidos, muitos réus condenados, e é possível que tenhamos réus condenados por alguns crimes, mas não por todos, entende? Porque também há algumas teses que são merecedoras de reflexão de crédito. Por exemplo, será que os réus mandantes, que são os que estão sendo julgados agora, participaram da prática de crime de dano ao patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado? O tribunal vai ter que enfrentar isso. Outra questão: será que realmente há concurso material de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado, ou a absorção se verifica e a abolição violenta foi meio para se chegar ao golpe de Estado? Isso terá que ser enfrentado pela Corte e talvez nós tenhamos, Dora, um resultado intermediário, mais para a condenação do que para a absolvição, mas com a absolvição em alguns aspectos importantes do que é objeto da acusação feita pelo Ministério Público. Professor, agora Nelson Kobayashi. Professor, boa noite, é um prazer falar contigo mais uma vez. São tantas as alegações de nulidades nesse processo em específico, aliás, questões de competência, questões de prova, questões de suspeição. O senhor vislumbra alguma nulidade nesse processo ou ele está isento de nulidades? Também para você uma boa noite, Nelson. Veja, as nulidades são habitualmente arguídas pela advocacia. Isso faz parte da liturgia da defesa. É compreensível que assim seja, porque muitas vezes as nulidades se verificam. Mas, especificamente sobre competência, eu devo lhe dizer que não. Essas autoridades que estão acusadas perante o Supremo Tribunal Federal, nós temos ali um ex-presidente da República, ex-ministros de Estado, um comandante de força e temos um deputado federal, que na época era o diretor-geral da BIM. A Constituição é claríssima ao dizer que deputados federais, senadores, ministros do próprio Supremo Tribunal, o presidente da República, o procurador-geral da República, ministros de tribunais superiores, ministros do Tribunal de Contas da União, ministros de Estado e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, todas essas autoridades gozam de prerrogativa de foro onde? No Supremo Tribunal Federal. Então, a competência, nesse caso, é realmente do Supremo Tribunal. Lá atrás, 2 anos atrás, quando foram julgados os invasores da praça, ali a discussão séria se o Supremo teria competência ou não, mas isso está superado. Nessa ação penal que está sendo julgada hoje, a 2668, nesse caso, a competência é do Supremo. Todavia, há uma pequena brecha de dúvida em relação à figura do ex-presidente Bolsonaro. Por quê? Porque em dezembro de 2023, me parece aqui que houve um probleminha na transmissão, mas acho que retomamos. Em dezembro de 2023, o regimento do tribunal foi alterado. Todas essas ações penais eram de competência do plenário, passaram a ser de competência das turmas. E por isso hoje a primeira turma está julgando essa ação penal. Exceto para o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo e o Procurador-Geral da República, que continuam a serem julgados no plenário. E o Supremo entendeu que o ex-presidente Bolsonaro deveria ser julgado na turma por ser ex-presidente, não mais presidente.
Mas ficou essa dúvida na comunidade jurídica, porque se ele é acusado por crime praticado enquanto era presidente e por isso é julgado no Supremo, é discutível se ele especialmente não deveria ser julgado no plenário e todos os demais, aí sim, certamente, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Agora, em relação a outros pontos de nulidade arguída, talvez se possa, para concluir aqui, Nelson, questionar-se se aquelas provas aduzidas a posteriori, com alegação do Ministério Público feita a posteriori, sem uma mudança lá na denúncia, que o doutor Demóstenes Torres, na tribuna, chamou de mutatio libelli, que é uma alteração do libelo da acusação, talvez essa parte tenha que ser excluída para não comprometer o julgamento. De resto, não há nulidade nenhuma, o processo penal transcorreu na mais plena normalidade, testemunhas de defesa, mais de 50 foram ouvidas, testemunhas de acusação foram ouvidas, interrogatórios dos acusados foram feitos, provas periciais foram produzidas, tudo transparente, tudo público, com ampla defesa e contraditório, sem nulidades nesses demais aspectos, Nelson. Ô professor, deixa eu tirar uma dúvida. O senhor falou da primeira turma e também do plenário da Corte. Com o desfecho do julgamento, imaginemos que todos sejam condenados, as defesas podem recorrer de que forma, mas também há algum ponto para se refazer o julgamento em plenário? Isso é possível? Eu não sou advogado como o Kobayashi, é uma pergunta de jornalista só. É uma pergunta de jornalista e uma pergunta fundamental, Tiago, porque, a rigor, nós estamos falando de julgamento em foro especial por prerrogativa de função. Diferentemente de nós, cidadãos comuns, que, se acusados, somos julgados em primeira instância, numa vara, com direito a um recurso a um tribunal de apelação, as autoridades com prerrogativa de foro não têm ao seu favor o duplo grau de jurisdição. Bem, se isso é bom ou ruim pode ser discutido, mas é assim o sistema. E, sobretudo, quando são autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal, até porque não existe nenhum tribunal acima do Supremo Tribunal a quem se possa recorrer dentro da soberania brasileira. Então, é competência de grau único de jurisdição, também chamada instância única. Tiago, não há recurso. Todavia, o Código de Processo Penal e o regimento interno prevê um recurso para dentro da própria instância, mas em circunstâncias excepcionalíssimas. Quais são? Se for por condenação não unânime, porque se a condenação for unânime, não se admite recurso para dentro da própria instância, e se houver uma divergência qualificada, Tiago. Portanto, na turma não basta que um ministro absolva e 4 condenem, porque nós não estaremos diante de uma divergência qualificada. Mas se 3 condenarem e 2 absolverem, teremos 2 votos divergentes, autorizando, portanto, o manejo de um recurso chamado embargos infringentes do julgado. E, nesse caso, nós poderemos ter a remessa do processo ao plenário para julgamento, compreende? Todavia, pode ser que aconteça embargos infringentes, mas não sobre o julgamento todo. Vamos supor que um dado réu tenha sido condenado por 5-0, portanto, sem divergência, em relação a 3 crimes. Mas em relação aos outros 2 crimes imputados, tenha sido condenado por 3-2. Então, ele poderá embargar dessa fatia do julgamento que tiver verificado uma divergência qualificada. Então, é um tabuleiro de xadrez um pouquinho difícil de entender, mas tem um precedente recente de outro ex-presidente, Fernando Collor de Mello. Ele tinha sido condenado anos atrás por crime contra a administração pública e por lavagem de dinheiro, apresentou embargos infringentes, por conta de uma divergência acontecida na dosimetria da pena, e os embargos só foram julgados esse ano, tanto que ele só começou a cumprir a pena esse ano. Então, nessa situação de divergência qualificada, nós poderemos estar diante da hipótese de recurso de embargos infringentes, mas lembrando, para o próprio Supremo Tribunal Federal. Doutor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional, mais uma vez atendeu gentilmente a Jovem Pan. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima, Tiago, Dora e todos os demais, Nelson também. Vamos até a próxima conversa.